Bom dia a todos e a todas. Vamos ao de resultados do quarto trimestre de 2025. Eu vou dar só alguns minutos aqui para que a gente aguarde as pessoas entrarem na sala. Bom dia a todos. Estamos só aguardando todos entrarem na sala para que a gente possa iniciar. Agora sim, bom dia a todos e a todas. Obrigada por aguardarem. Eu sou a Marília, diretora de Relações com Investidores da companhia. Vamos iniciar agora o nosso webinar de resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. A apresentação será feita pelos executivos José Firmo, CEO, Rafael Procassi, CFO, e Troy Fini, vice-presidente de desenvolvimento de portfólio, seguindo por uma sessão de perguntas e respostas com a diretoria executiva. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas ao Rafael Scudino, que assumiu recente a posição de vice-presidente de pessoas e suporte operacional, e justificar a ausência do Denis Campos, que precisou estar ausente hoje para acompanhar sua esposa em um procedimento cirúrgico. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e posteriormente estará disponível no site de RI da companhia. Peço que as perguntas sejam enviadas pelo ícone PIR, junto com o nome de quem faz a pergunta, para que eu possa lê-las ao final da apresentação. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que todas as declarações feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da PetroRecon, bem como em informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos. Dessa forma, passo a palavra ao Firmo para iniciarmos. Obrigado, Marília. Bom dia e sejam bem-vindos à nossa apresentação de resultados de 2025 e do nosso relatório de reserva mais recente. Encerramos 2025 fortalecendo a maturidade operacional da PetroRecôncavo com avanços relevantes na execução da nossa estratégia e foco na criação de valor de longo prazo. O período foi marcado por um ambiente de volatilidade de preços e de câmbio e fechou com um Brent médio 14% inferior ao observado no ano anterior. Ainda assim, entregamos resultados sólidos, refletindo a resiliência do nosso modelo operacional e da disciplina na execução da nossa estratégia. Do ponto de vista financeiro, a receita líquida totalizou 3,2 bilhões de reais ao ano, queda de 3% em relação a 2024, impactada pelas pressões observadas no preço do Brent e parcialmente compensada pela relevante contribuição na comercialização do gás natural. Em relação ao trimestre, tivemos uma receita líquida de 704 milhões, 10% menor que no período anterior. O EBITDA foi de 1,4 bilhão de reais em 2025, redução de 12% na comparação ano a ano, evidenciando a resiliência da geração de caixa da companhia, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. No quarto trimestre, tivemos um EBITDA de 295 milhões, 16% menor que no trimestre anterior. O lifting cost teve um aumento na comparação anual e encerrou o ano em $14,42 por barril, com melhora relevante no quarto trimestre, já refletindo iniciativas de eficiência operacional e rigor na gestão de custos. O lucro líquido foi de 638 milhões no ano, um aumento de 46% em relação a 2024. Já no trimestre, tivemos um lucro de 51 milhões, uma queda de 58% na comparação versus o trimestre anterior, causado pela marcação a mercado da variação cambial dos nossos passivos em dólar. No âmbito operacional, a produção média foi de 26,5 mil barris de óleo equivalente por dia, uma relação estável com 2024. Mantivemos também uma estrutura de capital sólida, encerrando o ano com alavancagem de 1,10 vezes dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida total de aproximadamente 1,6 bilhão de reais. Seguimos ainda com uma alocação de capital disciplinada, com 263 milhões em proventos já distribuídos e outros 300 milhões declarados, reforçando o nosso compromisso de geração de valor aos acionistas. Quarta emissão de debêntures, realizada ao longo de 2025, contribuiu para o alongamento do perfil da dívida e da redução do custo médio, fortalecendo a eficiência da estrutura de capital. Mais adiante,
o Rafael irá detalhar com maior profundidade o desempenho financeiro da companhia. Por fim, destaco um avanço estrutural importante: a aquisição de 50% da UPGN Guamaré e a adoção do modelo de rateio proporcional de custos fortaleceram a resistência do nosso midstream e já resultaram em uma redução anual de aproximadamente 61 milhões de reais, que incluem reduções em processamento e escoamento, somada às otimizações nos contratos de transporte. A produção média se manteve estável em um ano marcado por decisões técnicas relevantes e pela execução de projetos de maior complexidade. Ao longo do ano, perfuramos 15 poços entre produtores e injetores, além de 2 poços profundos na Bahia e do primeiro poço horizontal da história da companhia, ampliando de forma significativa nosso conhecimento de subsuperfície. Na avaliação dos 2 poços profundos, confirmamos a presença de hidrocarbonetos e a identificação de novas zonas com pressões originais, ampliando o conhecimento dos ativos e o potencial de longo prazo. Planos de desenvolvimento dessas reservas serão agora construídos nos próximos anos, aplicando todo o nosso conhecimento e capacidade tecnológica necessária para alcançarmos os níveis de economicidade requeridos para esses desenvolvimentos. No Rio Grande do Norte, a primeira perfuração horizontal da companhia foi concluída, gerando aprendizado tecnológico relevante que poderá abrir caminho para novas alavancas de valor, apesar dos desafios de produção desses poços. A companhia evoluiu tecnicamente e continua a amadurecer soluções tecnológicas de redução de custo, com foco na viabilização econômica em ciclos futuros de desenvolvimento. Em síntese, foi um ano de decisões estratégicas importantes em que avançamos além do modelo tradicional para preparar o futuro da PetroRecôncavo, combinando estabilidade operacional no curto prazo com a construção de novas alavancas de valor de longo prazo. A evolução da nossa resiliência operacional tem sido um vetor concreto de geração de valor, por meio da diversificação logística e comercial, maior segurança no escoamento e otimização de custos, especialmente no Rio Grande do Norte. À frente de rotas alternativas de petróleo, firmamos o contrato com o grupo de Slub para a construção e operação via Porto de Precém, criando uma estrutura dedicada para a armazenagem e movimentação de produção da companhia. Essa iniciativa amplia a flexibilidade logística e a eficiência comercial e tem potencial de gerar anualmente mais de 10 milhões de dólares adicionais em receita para a companhia por meio de redução de descontos e da abertura de novas rotas de comercialização. No midstream, a aquisição de 50% dos ativos da UPGN Guamaré já representou um avanço estrutural na integração da cadeia e no fortalecimento da confiabilidade operacional. Essa nova configuração já se traduziu em uma redução de aproximadamente 41% nos custos de escoamento e processamento, uma economia de 12 milhões de reais no quarto TRI no ativo Potiguar. Olhando para frente, estimamos uma redução recorrente da ordem de 50 milhões de reais por ano, reforçando a geração de valor via eficiência e maior resiliência no escoamento do gás no Rio Grande do Norte. Avançamos ainda na diversificação da comercialização do gás natural, com a inauguração, em parceria com a Genilink, da primeira unidade de liquefação de gás do Rio Grande do Norte, com capacidade de até 100 mil metros cúbicos. Essa iniciativa é estratégica ao ampliar o portfólio de clientes, criar alternativas adicionais de escoamento e reduzir riscos operacionais. De forma integrada, essas iniciativas reforçam uma PetroRecôncavo mais resiliente, mais integrada e com maior controle sobre sua cadeia de valor, combinando aumento de receita, redução estrutural de custos e mitigação de riscos operacionais, conforme vocês verão nos slides de custo que serão apresentados pelo Rafael mais à frente. Nesse slide eu quero destacar a resiliência da nossa receita em um ano adverso para o petróleo, sustentada pela estratégia de equilíbrio do portfólio. Em 2025, operamos em um ambiente marcado por uma queda relevante do Brent, que recuou cerca de 14% na comparação anual e maiores descontos na comercialização de petróleo, como resultado das revisões contratuais que tivemos. Ainda assim, a receita líquida apresentou uma redução limitada a 3%. Esse desempenho reforça um diferencial estrutural da PetroRecôncavo, a estratégia de equilíbrio entre óleo e gás,
combinada com uma atuação ativa na comercialização, que foi fundamental para mitigar os impactos do ciclo negativo do Brent. Enquanto a receita de petróleo recuou, pressionada pelo Brent e maiores descontos, a receita de gás natural cresceu 5%, refletindo um melhor aproveitamento do gás produzido, como no exemplo da construção do gasoduto Thier, e tivemos também uma melhor precificação como resultado direto da estratégia de comercialização dos contratos que funcionam como um hedge natural e uma melhora na precificação dos líquidos extraídos do gás. Em um ambiente desafiador para o petróleo, conseguimos demonstrar a solidez de um modelo mais robusto, flexível e preparado para diferentes cenários de mercado. Passo aqui a palavra para o Rafael para continuar a apresentação. Obrigado, Firmo, e bom dia a todos. Demonstramos aqui a evolução dos nossos custos e despesas, tanto na visão trimestral quanto no anual, evidenciando avanços importantes em eficiência operacional. Começando pelos custos trimestrais, observamos uma redução de aproximadamente 40 milhões, ou 10%, no quarto trimestre de 2025 contra o terceiro trimestre. Essa redução é ainda mais acentuada quando comparada ao quarto trimestre de 2024, representando uma queda de 61 milhões, ou 14%, ano versus ano, consolidando novo patamar de custos para a companhia. Essa queda é explicada principalmente por 3 fatores: redução do lifting cost, dos custos com midstream e dos royalties. Em relação ao lifting cost, houve uma redução de 28 milhões trimestre contra trimestre, em função de menores custos com integridade de ativos e reparo de poços, levando o custo absoluto ao menor nível registrado em 2025, aproximando-se do patamar médio observado em 2024. Essa redução também se reflete no custo por barril, que recuou de 15,52 dólares no terceiro TRI de 25 para 14,32 no quarto TRI, representando uma redução de 8% frente ao trimestre anterior, apesar da menor produção no período, que impacta a diluição dos custos fixos. Os custos de midstream tiveram uma redução de 18%, refletindo os ganhos iniciais após a aquisição de 50% da UPGN Guamaré, com menores despesas de processamento, escoamento e transporte no Rio Grande do Norte, conforme havia sido previsto no business case da aquisição e como já destacado aqui pelo Firmo. Quanto às royalties, também apresentaram queda quando comparado ao trimestre anterior, acompanhando os menores preços de referência do petróleo em um ambiente de Brent mais baixo. Por fim, as despesas gerais e administrativas aumentaram em relação ao trimestre anterior, refletindo principalmente em serviços jurídicos, de TI e elaboração do relatório de reservas. Na comparação ano a ano, houve um aumento nos custos de 5%, totalizando 1,6 bilhão em 2025, refletindo maiores gastos no primeiro semestre do ano. Em síntese, o desempenho do quarto trimestre reforça um patamar de normalização da estrutura de custos, apoiado pela captura de eficiências operacionais e pelo fortalecimento da resiliência da companhia. No quarto trimestre, observamos uma redução relevante do break-even cash cost, resultado direto da melhora na estrutura de custos da companhia apresentada anteriormente. Na comparação trimestre contra trimestre, o break-even recuou de 1,1 dólar por barril, recuou em 1,1 dólar por barril, passando de 28,9 no terceiro TRI de 25 para 27,8 dólares por barril de óleo equivalente no quarto trimestre de 2025, impulsionado principalmente pela queda do lifting cost e do midstream, resultante da aquisição de Guamaré. Esse movimento evidencia ganhos de eficiência operacional e maior disciplina de custos da companhia. À direita, temos a ponte do EBITDA. Apesar da redução do Brent em 14% ano contra ano, o EBITDA apresentou uma redução de 12%, encerrando 2025 em 1,4 bilhão, com uma margem de 45,7%.
O CAPEX de 2025 refletiu a aceleração da execução operacional ao longo do ano, ao mesmo tempo em que no quarto trimestre já incorpora uma mudança gradual no perfil dos investimentos. No desenvolvimento de reservas, observamos uma redução do CAPEX no quarto TRI, refletindo a menor atividade de perfuração e de workovers no período, ajustando o ritmo em um cenário de redução no preço do petróleo. Em 2025 como um todo, realizamos investimentos relevantes em poços profundos e horizontais, uma decisão estratégica e com potencial de geração de valor no longo prazo, que fazem parte do plano que visa determinar a forma mais eficiente e de melhor valor para desenvolver novos reservatórios nos próximos anos. Ao mesmo tempo, intensificamos nossa execução de covers e projetos de facilidade, com foco em integridade de ativos, confiabilidade operacional e início de uma expansão mais acelerada dos projetos de injeção de água. Seguimos fortalecendo nossa capacidade de execução e, embora ainda não tenhamos atingido o patamar ideal, os avanços são claros e criam uma base sólida para capturar resultados sustentáveis. No midstream, a aquisição dos ativos no Rio Grande do Norte foi um movimento estrutural de integração da cadeia de valor e 95% do valor já foi desembolsado em 2025. Para 2026, a tendência é de um CAPEX mais conservador, em linha com anos anteriores, com menor intensidade na frente de drilling e foco em disciplina financeira e retorno. Esse slide reforça um ponto central da nossa estratégia comercial e financeira: a busca por um equilíbrio que permita à companhia navegar com segurança os ciclos de volatilidade do petróleo Brent, ao mesmo tempo em que permite capturar upside em cenários favoráveis de preço. Começando pelo hedge de petróleo, a companhia mantém uma política bastante disciplinada. Para 2026, temos cerca de 65% da produção de petróleo 1P protegida. Para 2027, esse número se reduz para aproximadamente 37% e 9% em 2028, o que garante previsibilidade de caixa, mas permite capturar upsides e movimentos positivos do Brent. Do lado do gás natural, nossa estratégia é ainda mais diferenciada. Com contratos estruturados com precificação do gás como um percentual do Brent, com piso e teto, ou preço fixo mais uma parcela variável, o gás traz uma proteção importante em cenários adversos e, ao mesmo tempo, tem flexibilidade para capturar preços mais elevados quando o Brent sobe, através das redeterminações trimestrais de Brent e câmbio nos contratos de gás. Na prática, isso funciona da seguinte forma. Para o downsides, há atualmente contratos com piso médio dos contratos no valor de aproximadamente $74 por barril, o que protege a rentabilidade em cenários de queda. Além disso, produtos como GLP e gás combustível contam com preços fixos, o que adiciona ainda mais estabilidade ao fluxo de caixa. Para o upside, parte dos contratos está atrelada ao Brent sem teto ou com teto elevado, próximo de $141 por barril, permitindo capturar valor adicional em ambientes de preço mais favoráveis. Tomando o mix de contratos vigentes no ano de 2025 por base, a nossa capacidade de capturar o upside do Brent em nossas receitas de gás natural seria de aproximadamente 42%. Essa estrutura nos permite combinar o melhor dos dois mundos: previsibilidade e proteção de margem em cenários de stress, sem abrir mão de potencial de valorização quando o ciclo de commodities é positivo. É uma estratégia que reduz volatilidade, melhora a visibilidade de resultados e nosso fluxo de caixa ao longo do tempo. Nesse slide, demonstramos a evolução da posição de caixa da companhia. Partindo da posição de caixa inicial de 2024,
a principal alavanca positiva foi o forte fluxo de caixa operacional, que adicionou cerca de 1,2 bilhão, refletindo a robustez dos ativos e a eficiência operacional do portfólio. Esse caixa foi consumido por um CAPEX que totalizou aproximadamente 1,4 bilhão, já incluindo eventos não recorrentes que gostaríamos de destacar. Primeiro, cerca de 331 milhões foram direcionados à aquisição de 50% dos ativos de midstream no Rio Grande do Norte. Segundo, outros 160 milhões foram investidos em projetos de postos fundos e horizontais. Um outro movimento relevante foi a emissão da terceira e quarta debêntures, com captação de aproximadamente 1,2 bilhão, fortalecendo ainda mais nossa liquidez e que iremos detalhar melhor no próximo slide. Na sequência, observamos as saídas relacionadas a JCP pagos, no montante de 263 milhões de reais, além de juros pagos e outros desembolsos de 232 milhões. Com isso, encerramos o ano de 2025 com uma posição de caixa de 1,6 bilhão de reais. Todos esses movimentos refletem uma estrutura de capital mais otimizada, com remuneração ao acionista e gestão ativa do passivo. Por fim, quando olhamos a geração de caixa livre, vemos que, em 2024, geramos cerca de 1 bilhão de reais, enquanto em 2025 o número foi de 196 milhões, refletindo principalmente a queda do Brent e o volume mais elevado de CAPEX com os eventos não recorrentes já mencionados. Esse slide resume bem o nosso trabalho nos últimos anos em busca da eficiência e otimização da nossa estrutura de capital. Como pode ser visto, alcançamos nos últimos 2 anos uma redução expressiva no custo médio da dívida, que, em 2023, era composto por empréstimos bancários com um custo médio de quase 9% ao ano em dólar, ao passo que, ao final de 2025, essa dívida foi totalmente substituída pelas captações de debêntures realizadas no período, que resultaram num custo médio dolarizado de 6,1% ao ano. Além disso, conseguimos alongar o perfil da nossa dívida e uma melhor distribuição das amortizações ao longo dos anos, encerrando 2025 com duration de 4,1 anos e uma alavancagem de 1,1 vezes dívida líquida dos últimos 12 meses. Falando especificamente das emissões de debêntures, foram 4 operações concluídas entre 2024 e 2025, todas com excelente aceitação pelo mercado e com reduções sucessivas do custo médio, já considerando-se os swaps efetuados para dolarizar as dívidas. A primeira emissão saiu a cerca de 7,1% ao ano, enquanto a quarta saiu a 4,9% ao ano. Benchmark no setor e demonstrando não só o bom momento de mercado para essas captações, mas também o reconhecimento da qualidade de crédito diferenciada da companhia. Em resumo, essa quarta emissão consolida uma estratégia muito clara: menos custo, mais prazo e maior previsibilidade, criando uma estrutura de capital sólida para sustentar o crescimento da PetroRecôncavo nos próximos anos. De volta para você, Firmo. Obrigado, Rafael. O ano de 2025 também foi fundamental para seguirmos avançando com a nossa contribuição e impacto social positivo. Ao longo do período, os projetos sociais da PetroRecôncavo impactaram direta e indiretamente cerca de 21 mil pessoas na Bahia e no Rio Grande do Norte, um crescimento de 21% em relação a 2024. Iniciativas estão presentes em 40 comunidades que cobrem aproximadamente 75% das áreas que atuamos. Um dos principais avanços desse ano foi a implementação do Educar para Valer, em parceria com a Associação Bem Comum, e uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação pública municipal. Já no primeiro ano, o programa beneficiou mais de 11 mil alunos em Mata de São João e Pojuca, com avanços relevantes nos indicadores de alfabetização e na qualificação de gestores e professores da rede. Também iniciamos o projeto Mulheres Não Ligais, em parceria com o Senai, que ofereceu um curso de capacitação técnica para 30 mulheres voltadas aqui para a indústria de óleo e gás, que
está sendo concluído agora no mês de março. A iniciativa amplia a oportunidade de inclusão profissional e contribui para fortalecer a diversidade de gênero no nosso setor. Por fim, em 2025, passamos a integrar a carteira do índice de dividendos e do índice Great Place to Work da B3, além da certificação de GPTW, reconhecimentos que reforçam nosso compromisso com as melhores práticas de gestão das pessoas e com a geração consistente de valor para os acionistas. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, e aproveitando que divulgamos ontem nosso certificado de reserva, apresentamos agora a certificação de reserva de 2025, com 182 milhões de barris de óleo equivalente em reservas 2P, que ilustra de forma clara como a identificação contínua de novos projetos segue sendo o principal vetor de crescimento de reservas da PetroRecôncavo. São 26 anos de experiência em revitalização de campos maduros, com resultados consistentes, e de um processo disciplinado de incorporação de projetos de workover, perfuração e recuperação secundária, todos avaliados e certificados por um dos certificadores independentes mais respeitados da nossa indústria. Um ponto relevante é o Reserve Replacement Ratio, alcançado de 0,96, que demonstra a nossa capacidade de compensar praticamente toda a produção do período com novas reservas certificadas, preservando a longevidade dos ativos e a estabilidade do perfil produtivo ao longo do tempo da PetroRecôncavo. Além disso, 79% das reservas 2P são classificadas como 1P, evidenciando um dos portfólios de mais baixo risco do setor onshore brasileiro. Destaca-se também o gás natural, que representa 43% das reservas totais, contribuindo para a diversificação do mix e maior resiliência estratégica. Em conjunto, esses resultados refletem uma companhia com capacidade técnica comprovada para originar projetos de valor, alocar capital de forma disciplinada e sustentar o crescimento das reservas de maneira consistente, econômica e alinhada à geração de caixa operacional. Passo aqui agora a palavra para o Troy e para o Rafael, que irão detalhar um pouco mais o certificado de reservas. Thank you, Firmo. Overall, our reserve report this year represents a very strong and consistent addition of projects in the conventional development of these mature fields. During the year, we were faced with an environment in the price of oil that was very challenging as we approached this reserve report. In spite of that, we were able to add additionally new projects in the area of workover, in excess of 300 new workovers added to the report, as well as around 20 new drilling locations. We also included in the report additional projects of water injection and secondary recovery, pilots that we had initiated in new reservoirs that hadn't been flooded under water flood before, but were validated by our reserve auditor during the investigation process of the reserve report, that allowed us to increase our reserves during the year under a 2P scenario of 9.3 million barrels. As Firmo said, that nearly replaced the production that we had and generated a reserve replacement ratio that's close to 1. Given the economic conditions and the lower prices of Brent that we saw during the year, that was a challenging achievement to secure. As we progress through the reserve report, we have increased our estimated ultimate recoveries in these reservoirs in our oil and our gas reservoirs. We still maintain a benchmark for our oil recoveries on the order of 30 to 35%, and we have multiple reservoirs that are at that level now. But you can see that we have additional room to grow this in the future through additional project identification, as well as in the gas area where we're approaching 74% estimated ultimate recoveries, with targets in the range of 85 to 90%. One of the strongest parts of this report for me is the reserve to production ratio. It's nearly 20 years. That reflects a very robust and extensive and diverse project list across the company that can be scaled over time.
Obviously, with the environment of lower oil prices and looking to the future, thinking those might drop off even more while the report was being prepared. It was a challenge to schedule our capital allocation within the report and also maintain the discipline to execute the projects. As we move into the production forecasting that exists in the reserve report, during 2025, we had several challenges, principally in the Chie field, with an accentuated decline that we saw there that didn't allow us to achieve the levels of production that we had expected during 2025. Anchoring this reserve report in the present production levels of December, you can see that our forecast now for 2026 is at about 26,500 barrels for the year. The gradual growth that you see in the P1 forecast is based upon a very disciplined capital execution report for the development of our proved reserves. And the incremental 2P forecast that you see that rises to approximately 37,000 barrels in 2030 reflects the response of the water floods and the incremental wedges that we will see there with the future development of those floods over the coming years. The combination of a lower production estimates for the coming years and also combined with the addition of the other forecasts and the discipline on our capital execution generates a cash flow curve that is more modest going into the future for the next 5 years, but also extends the cash flows that we see into the future, as I had said, with the additional projects that we had. Overall, it was an environment where we were expecting to see a lower Brent prices within the next couple of years, but the report continues to have significant levels of projects that are very diverse and able to be executed. We had some increases in the lifting cost in the report, but those were balanced by the reductions that we saw in the midstream costs. So our overall operational cost structure in this report remained relatively flat. When we take a look into the future of the capital expenditures, go ahead. You can see that under a disciplined environment and a reduced Brent environment, the reserve report forecasts a reduction in our capital expenditures for 2026 from the 2024 report that we had presented last year. That gradually comes up and achieves a higher level with some of the water flood development projects that will be advancing through the next 2 to 3 years. But overall, what we saw with the profile of our development capex per barrel was effectively, in a real sense, the same as we had projected last year. We had some adjustments that occurred due to the exchange rate variation that we saw at the end of the year, and that accounted for most of the increase in the dollar portion of this report. We continue to be very careful and disciplined in how we allocate capital. The additional projects that we added this year are strong and robust, and they're focused in the conventional development that we are executing in these mature fields. Last year, we went and drilled additional deeper wells and started into the program of drilling horizontal wells, learning a lot about those areas and the existence of those hydrocarbons that we had there. But for the future, those projects remain outside of this report as we continue to optimize our cost structure on those projects and gradually migrate them through our opportunity development plans for the future. I'll pass it on to Rafael to finish. Obrigado, Troy. Do ponto de vista de valor, a certificação de 2025 confirma uma perspectiva de geração de fluxo de caixa futuro expressivo e bem distribuído ao longo dos anos, o que reforça a previsibilidade da geração de caixa e a longevidade do portfólio. Mesmo sob premissas mais conservadoras na comparação anual, especialmente a redução do Brent, as reservas 2P
seguem sustentando um PV10 de 2,4 bilhões de dólares e um PV15 de 1,9 bilhões de dólares em 2025, indicando valor intrínseco elevado para os ativos da companhia. Em síntese, a certificação de reservas de 2025 confirma uma base de ativos sólida e resiliente, com produção consistente, CAPEX disciplinado e geração de caixa robusta ao longo do tempo, evidenciando a solidez do valor econômico e a capacidade da companhia de se adaptar rapidamente às mudanças de cenário. Olhando agora para o futuro e colhendo aqui os frutos dos últimos 2 anos de aprendizado desse time, foramos aí nossa estratégia em 3 pilares claros e objetivos, todos guiados aqui pela disciplina na execução de hoje para a criação de valor no longo prazo. O primeiro é a robustez na gestão de subsuperfície. O foco é maximizar a recuperação dos reservatórios, tanto primários quanto secundários, e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias que ampliem ainda mais a longevidade dessas reservas. O segundo é o pilar da confiabilidade, resiliência de produção, segurança, integração, gás e midstream, garantindo eficiência no escoamento e integridade dos ativos e ganhos operacionais de longo prazo em toda a cadeia. Por fim, a excelência de execução de intervenções de perfuração e de workover, com planejamento rigoroso e otimização de sondas de serviço e uma gestão muito eficiente da cadeia de suprimentos. E, por fim, desenvolvimento contínuo das pessoas. Redesenhamos, no final do ano, a estrutura organizacional para alinhar o desenho da organização com a estratégia. A partir de janeiro, João Vitor assume a vice-presidência de operações, com foco na gestão segura e eficiente da produção, enquanto o Troy passou a liderar a vice-presidência de desenvolvimento de portfólio, dedicado exclusivamente à estratégia e gestão de subsuperfície. Adicionalmente, Rafael ampliou seu escopo como vice-presidente financeiro e relação com investidores, passando a acumular também o M&A, o planejamento e a alocação de capital. Por fim, em janeiro de 2026, com a saída do Felipe, o Rafael Scudino assume a posição de vice-presidente de pessoas e suporte operacional, consolidando a nova estrutura alinhada à estratégia e à eficiência operacional e criação de valor de longo prazo. 2026 já começou com muita turbulência, mas também com muita oportunidade, e estamos prontos para gerar nesse ano ainda mais valor. Obrigado. Marília, perguntas. Obrigada, Firmo, Rafael, Troy. Eu vou tentar juntar aqui, porque são muitas perguntas e até pelo horário aqui. Então, a primeira pergunta vem da Milene, que eu vou juntar aqui com a pergunta do João Paulo Zanetti. Qual a expectativa de produção para 2026? E se podemos detalhar o plano estratégico da companhia para o crescimento de produção nos próximos ciclos, especialmente no que tange otimização de custos e ganho operacional. Obrigado pela pergunta. Acho que esses últimos 2 slides tinham como objetivo traçar um pouco essa resposta. A expectativa desse ano, o que nós desenhamos o ano, foi um ano de redução de CAPEX, ou seja, um CAPEX muito mais conservador, removendo do CAPEX principalmente aí o drilling mais arrojado, vamos chamar assim. Ficamos com um drilling convencional, uma estabilização na execução de workover. Obviamente que nós não temos nenhuma aquisição de midstream esse ano no plano, então um CAPEX muito mais baixo, com uma expectativa de produção flat, ano a ano. Essa é a nossa expectativa quando a gente traçou o ano. A ideia é realmente estruturar aí e amadurecer os projetos. Acho que o que o ano passado, fez para a companhia foi desenvolver alternativas para o desenvolvimento de reserva futuro, que agora entra num processo tradicional de óleo e gás de planejamento e de desenvolvimento de campos, para que a gente desenhe a perfuração mais para o futuro. Esse ano a gente tem aí muitos projetos que já estão no nosso relatório de reserva, que a gente vai desenvolver de forma tradicional. Então, produção flat, ano a ano, redução do CAPEX, um endereçamento. Obviamente que quando a gente fez esse plano, todos na indústria petroleira tinham uma visão de preço do petróleo completamente distinta daquela que nós estamos tendo hoje.
apesar de que, e eu acho que essa é uma das perguntas que deve surgir, a companhia tem a flexibilidade de alterar dependendo do ambiente de preço de petróleo. No ambiente de preço de petróleo que nós havíamos avaliados, nós tínhamos essa perspectiva. Um CAPEX bem mais baixo, uma produção flat para esse ano. A possibilidade de acelerar e alterar isso existe, entretanto, deixa eu deixar bem clara a nossa visão. O que nós estamos vendo hoje é uma mudança sem dúvida nenhuma do preço do petróleo, mas ainda com um nível de incerteza muito grande de qual o tempo de duração dessa mudança. Nós temos que esperar um pouco mais, entender um pouco mais o que deve acontecer nas próximas semanas e meses para que a gente altere materialmente o curso da companhia. Hoje, a companhia está implementando aquilo que foi desenhado, que era um ano de CAPEX mais restrito com produção flat. Acho que aqui você já matou grande parte das perguntas que chegaram aqui. Pode fazer que, de repente, a gente... Então, vou pular aqui para o RED. Tem mais uma pergunta da Milene, do JP, uma pergunta do Rodrigo do BTG, que eu vou juntar aqui. A empresa deu um disclosure de RED realizado para o ano, mostrando que a partir de um determinado nível de Brent, consegue capturar a alta de preços. Porém, podem explicar qual é esse mecanismo e como está a política comercial neste momento. E aqui, se podemos comentar que no início do ano, a gente fez mais hedges e se podemos dar uma noção de como eles foram feitos e quais as condições. Tudo aqui já tinha uma parte na apresentação, mas eu acho que ele quer... Deixa eu fazer uma introdução. O hedging da companhia hoje, ele não é mais uma condição de dívida, ou ele não é mais uma restrição que a companhia tem que ter, ela é fundamentalmente estratégica. E a gente observa o hedging de forma muito clara aqui, e o Rafael trouxe um slide que tenta dar visibilidade. Fundamentalmente, o portfólio óleo e gás da PetroRecôncavo permite que ela tenha uma estrutura de proteção muito assimétrica e muito interessante, eu diria um diferencial muito grande para a companhia. Então, acho que todas as decisões de hedge, acho que muita gente tem perguntado qual é a decisão de hedge para o futuro. E essa leva exatamente a mesma premissa do que a gente fez no passado, estruturando a companhia de tal forma que ela possa capturar valor nas duas circunstâncias, na circunstância de uma mudança para baixo muito rapidamente, que pode ocorrer a qualquer momento na indústria, ou até mesmo maximizar o que ela pode fazer no caso de preços altos por longo prazo. Eu acho que tentou explicar um pouco mais detalhadamente aí na apresentação agora que eu fiz. Eu acho que na parte de petróleo, os instrumentos que a gente utiliza são bem convencionais, né? A gente tem algumas estruturas de zero cost collars. Normalmente a gente seta o piso aí ao redor de $60 por barril, e nesse caso específico, os contratos que a gente tem, o teto está próximo de 70. São instrumentos que a gente já tinha feito desde o ano passado, esses collars, e mais recentemente a gente fez no formato de swaps, né? Fixando o preço aí, mid-60, né? Mais ou menos, o preço do petróleo, dentro de um cenário que o petróleo vinha caindo aí há 3 anos consecutivos e estava ameaçando bastante entendimento no mercado de que tinha uma probabilidade grande do petróleo cair para patamares aí perto de $50. Foi esse cenário que a gente buscou se proteger. E aí a gente tem uma parcela aí, mais ou menos 35% na parte do petróleo que não está redeada, então captura totalmente o upside. E o que a gente tentou é a parte dos contratos de gás, né? Porque os contratos de gás ele tem uma proteção muito grande quanto o downside, porque a gente conseguiu ter pisos relativamente altos aí, né? Perto de 70 e poucos dólares por barril, mas ao mesmo tempo eles capturam bastante do upside, na ordem de 42%, que foi a conta que a gente fez, tanto nos contratos que são diretamente atrelados ao Brent, quanto nesses que tem teto, mas os tetos são bastante altos, aí, perto de $140 por barril, e tem uma série de contratos aí de líquidos, do C3+, C4+, etc., C5+, que são totalmente atrelados ao Brent. Então, assim, no lado do gás, é bom destacar, e o gás representa mais ou menos 40% da receita da companhia, no lado do gás também captura bastante do upside de petróleo. Perfeito. A pergunta do Gabriel do Citi, nesse cenário, grande parte acho que você já respondeu, mas acho que tem alguns pontos aqui que são interessantes.
Nesse cenário de preço de petróleo mais elevado, poderiam ver a campanha acelerando com os investimentos em workover e campanha de perfuração ao longo dos próximos meses para aumentar a produção? Se sim, a companhia conseguiria executar os investimentos adicionais com sua frota própria de sondas ou precisaria contratar sondas de terceiros? Então, acho que aqui traz uma visão... Essa é uma boa pergunta, porque ela traz mais para o detalhe. A nossa capacidade de workover e como a gente está modulando a execução de workover é algo muito interessante. Nos últimos 2 anos, o que a gente desenvolveu dentro da companhia, que hoje traz um valor extraordinário para nós, é uma capacidade de fazer o workover a um custo muito baixo, um custo muito controlado, vamos chamar assim, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de avaliar, acelerar e desacelerar o workover com muita flexibilidade. E era, para mim, um dos requerimentos dessa companhia. A companhia tem um nível de execução muito alto e ela precisa ser capaz de acelerar e desacelerar com uma capacidade de aprender muito rápido. A gente faz muita operação e tem que ser capaz de, muito rapidamente, dentro do mês ou no mês seguinte, entender o resultado que aquilo está dando e acelerar e desacelerar. Nossa flexibilidade do ponto de vista de 55 concessões, uma lista de mais de 2.500 projetos na certificação de reserva, é muito interessante. E saber navegar e modular essa atividade workover é muito importante. Entretanto, eu acho que a gente estabeleceu no ano passado mais ou menos a premissa de que a gente vai estar executando aproximadamente 400 milhões de reais por ano no workover. Um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo de como a gente decide fazer. Então, não é uma alavanca que a gente vai acelerar 30%, 40% a mais por causa do preço do petróleo. Acho que a grande alavanca que a gente tem está na perfuração, onde a gente tem equipamentos disponíveis para acelerar, tanto que é o único setor onde a companhia perfura para parceiros do lado de fora, porque justamente que tem flexibilidade. Então, a flexibilidade nossa em workover, eu acredito que ela é toda dentro das nossas próprias equipamentos, com a possibilidade de contratação externa, mas só mesmo em casos muito especiais. E na perfuração a gente tem muita flexibilidade para acelerar e desacelerar, e essa é uma alavanca muito mais eficaz, mais eficiente de capturar um aumento de produção se a gente enxergasse ou se vir a enxergar um aumento de preço sustentável de petróleo pelos próximos 18, 24 meses. Então, é mais ou menos essa a alavanca que a gente tem para poder fazer uma variação na produção, digamos, mais de curto prazo. É menos no workover e muito mais no drilling. Feito ainda, o Gabriel do CIT, dado o cenário de preço mais alto, a companhia deve ter um caminho de desalavancagem mais acelerado do que previamente esperado para esse ano. Qual deve ser o foco de alocação de capital nesse cenário de possível alavancagem? Vamos traçar alguns cenários, então, que eu acho que é importante. O cenário número 1, que é o que está hoje sendo implementado, é um cenário de CAPEX mais restrito, com uma expectativa de produção flat. Obviamente que um aumento de preço material, como o que aconteceu agora, mantido, você vai ter uma geração de caixa muito maior do que o esperado, porque você vai capturar uma parte, como a gente disse, quando o Rafael disse, a gente tem capacidade de capturar uma parte desse upside, e aí sim tem uma geração de caixa maior que habilita, então, a discussão que eu venho discutindo aí com o mercado, que eu venho explicando para o mercado, como a gente faz. Quarter a quarter, a gente senta com o conselho, faz uma avaliação de alocação de capital que traz todas as disponibilidades, tanto de investimento mais em perfuração, ou em workover, se for necessário, quanto a possibilidade de uma aquisição, seja no midstream, seja no M&A, ou alocação de capital através de dividendos ou recompra de ações. A gente revisita esse envelope a cada trimestre baseado naquele caixa que a gente gerou e na expectativa de caixa que a gente vai gerar mais para frente. Hoje, a incerteza, na minha opinião, a incerteza ainda é muito alta, mas, obviamente, que o que se está demonstrado é essa possibilidade de uma geração de caixa maior e, consequentemente, uma maior flexibilidade para alocação de capital. Eu nem vou fazer a pergunta do dividendo, porque acho que ela já está... Eu acho que a gente tem... acho que as pessoas... todo o mercado já entendeu mais ou menos a estratégia PetroRecôncavo de flexibilidade, de poder fazer isso todo trimestre, dependendo das oportunidades que ocorrem. Como a gente já viu, e não é novidade para nenhum de nós que está há décadas na indústria de óleo e gás, essa é uma indústria absolutamente imprevisível. Não havia nenhuma dúvida na cabeça de todos nós, em outubro do ano passado, que esse seria um ano
de petróleo bastante deprimido de preço. E o que a gente está observando é recorde atrás de recorde, semana a semana. Então, esse é um ambiente absolutamente imprevisível, onde a alocação de dividendos, possibilidades de M&A, aceleração de desenvolvimento de reserva, tem que ser avaliado de forma muito mais flexível do que outras indústrias. A PetroRecôncavo, eu sempre disse isso e acredito nisso, tem uma vantagem muito grande na sua geração de caixa, naquilo que faz, por tudo aquilo que a gente mostra de resiliência da companhia, de alocar isso da melhor forma possível. Então, sim, existe a possibilidade de um aumento de dividendos esse ano. O ano passado foi um ano que a gente reduziu dividendos baseado nos investimentos que a gente fez. Então, essa flexibilidade eu acho que já é conhecida do que a PetroRecôncavo. E isso, para mim, é uma vantagem competitiva da PetroRecôncavo. Perfeito. Tem a pergunta aqui do Conrado do Safra, que é se a gente enxerga oportunidade de aquisição, você já disse um pouco, mas se tem interesse em participar dos próximos ciclos de oferta permanente de áreas, inclusive áreas com acumulações marginais, se isso abrir um novo cluster para a companhia, faria sentido. A primeira parte da resposta é sim, a gente participa o tempo inteiro das avaliações de disponibilidade de áreas e participa ativamente nesse tipo de recurso. Quando ele traz a ideia de campo marginal, acho que ele aí faz uma divisão que é muito interessante no nosso setor. A indústria petroleira ela é mais ou menos dividida, né, entre a parte de exploração e desenvolvimento primário dos reservatórios, depois uma parte de campo maduro e depois tem uma parte de campo marginal. A PetroRecôncavo não tem a intenção hoje, não tem estratégia hoje de participar em campo marginal. Campo marginal definitivamente está fora do nosso escopo. A gente, inclusive, o ano passado fez uma movimentação de portfólio onde a gente pegou o campo marginal e entregou para a Mandacaru, que é uma empresa que se propõe a fazer isso da melhor forma possível. É isso que a gente enxerga e é isso que acontece na indústria de óleo e gás no mundo inteiro. Você tem clusters de especialização. Nossa grande capacidade, nosso DNA está no que a gente faz todo ano. Nós conseguimos, através das nossas concessões, ampliar o fator de recuperação dos nossos reservatórios, de tal forma que 100% da produção que a gente gastou no ano anterior, a gente substitui com novas reservas. Esse é o nosso DNA, isso que a gente fez nos últimos 25 anos e gerou muito valor, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Sempre focado nisso. Campo marginal vamos dizer assim, uma área que definitivamente tem outros especialistas fazendo e a gente vai fazer gestão de portfólio com isso. Ótimo. Não sei se essa era a pergunta dele, mas acho que sim. Eu ainda tenho aqui algumas perguntas de preço e aí depois a gente entra na certificação. Então, aqui se a gente poderia comentar se a gente acredita na precificação dos contratos de gás deve se comportar ao longo dos próximos meses. E falando um pouco aqui do contrato da Bahia Gás, que tem um componente menos ligado ao Brent, se a gente puder esclarecer um pouco qual é a expectativa de precificação aqui no contexto do preço de Brent mais alto. Eu acho que a única coisa que a gente deve, como os contratos funcionam, acho que o Rafael deu bastante detalhe nisso, é só lembrando que eles passam por uma avaliação trimestral, né? Eles têm um sistema de reprecificação, de ajuste trimestral de preço, então eles não reagem do mesmo jeito que o petróleo reage quase diariamente. Acho que essa é a única visibilidade. Mas como isso você já mudou de cadeira, isso ainda é parte da sua cadeira anterior, eu deixo você dar mais... O contrato da Bahia Gás, né, a gente é um contrato longo, que lembrando, né, ele lastreou muito o desenvolvimento de Miranga, a gente está no último ano dele, né, Rafael? E ele tem uma grande parcela dele fixa, em dólar, né, que passa por esse mecanismo de ajuste trimestral, e ele tem uma parcela adicional que é diretamente atrelada ao Brent. Hoje, então ele captura parte do upside, mas a grande parte é um preço fixo que tem toda a proteção do downside, mas a parcela variável fica... Importante só mencionar, João, de que para 2026 teve um step down significativo no volume, né, desse contrato também em relação a 2025, à medida que chegou no seu último ano de contrato. Correto, a gente já teve um patamar de pico, né, ao longo do contrato, no ano 2, 3 e 4, e agora no quinto ano ele já foi para uma
uma posição menor. Então, hoje ele é uma composição menor no nosso portfólio. Mas o gás no Brasil, e agora a crise não é só de petróleo, né? A gente está vendo aí, principalmente nos últimos dias, algo estrutural ocorrendo na indústria de gás global, né? Então, a gente tem uma expectativa, se me perguntarem, a expectativa de preço de gás é que ele suba e acompanhe o preço, não acompanhe diretamente, mas que ele vá na mesma linha do preço do petróleo, pelo menos a curto prazo, é o que nós estamos vendo. O que é muito incerto ainda, eu acredito firmemente que ninguém tem claro, ou não é possível modelar, é qual é essa visão de 18, 24 meses para isso. Tem muita coisa de curto prazo ocorrendo, é preciso esperar um pouco mais para entender que tipo de distúrbio, principalmente no LNG, né, que a gente está vendo esse momento atual fazer aí mudanças muito, muito importantes e difíceis de entender a longo prazo o que vai acontecer no mercado de LNG. Perfeito. Vou entrar aqui na certificação, então, agora. Tem uma pergunta aqui do Gabriel do Citi e uma complementar do Tasso. A primeira parte, pedindo um pouco mais de detalhamento do aumento do CAPEX para o desenvolvimento de reservas, e se pode trazer um pouco mais de cor do que levou esse aumento, e se a empresa espera uma inflação de custos na atividade ou aumento deriva de perfurações mais complexas do que as perfurações do certificado anterior. Eu acho que isso é importante. Os slides, eles tentaram dar essa visão justamente para explicar isso. A gente viu uma certificação de reserva no ano passado que foi feita com o dólar a 6 reais, e esse ano o dólar a 5,60. Faz uma diferença bastante grande. Obviamente, o preço do Brent também faz uma diferença bastante grande na economicidade de cada uma dos campos, mas um dos grandes temas, principalmente a principal mudança de custo que ocorreu no relatório de reserva veio da mudança do câmbio. Não existe um aumento, no relatório de reserva tem um aumento de 3% no CAPEX ali, no custo geral do lifting cost, que vem de observação que você faz todo ano à medida que vai vendo o que está acontecendo. A gente não vê uma inflação de custos muito grande. Nosso lifting cost de curto prazo, a gente conversou bastante isso com o mercado, a gente precisava aumentar a resiliência operacional da companhia e a gente investiu bastante numa série de aumento de resiliência, tanto do ponto de vista do que a gente fez no escoamento, como do ponto de vista de aumento de integridade de ativos e coisas desse tipo. Isso não está perpetuado no relatório de reserva. O relatório de reserva mostra, na realidade, uma curva de otimização bastante grande. Então, não tem o aumento no relatório de reserva inflacionário, vamos chamar assim. Obviamente que tem uma parcela pequena, mas é muito pouco. Não tem nada sobre poços profundos ou poços mais complexos. Esses poços estão no 3P, no recurso contingente, não tem nada ali no 2P que absorve qualquer tipo de custos do que a gente fez no ano passado. Porque ali é o tradicional 2P e 1P, né? 90% de probabilidade até 50% de probabilidade, que é nas curvas 2P e 1P. Então, é importante entender, e eu acho que a gente proveu bastante. O OPEX total do relatório de reserva é menor, justamente porque a gente está mostrando claramente que as nossas decisões de integração do midstream estão trazendo um custo muito mais baixo para o futuro. Essa era a estratégia. Então, na realidade, se você olhar o relatório de reserva como um todo, você vai ver que o nível de eficiência da Petroquímica aumenta com o passar do tempo, do ano passado para esse ano, por causa do total OPEX estar menor. Mas você tem esses efeitos que a gente tentou dar visibilidade total aí na apresentação. Ótimo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui a grande maioria das perguntas, as demais perguntas aqui, enfim, que já foram respondidas. Então, acho que a gente pode Muito obrigado. Encerrar por aqui. Obrigada e até o próximo. Obrigado. Obrigado, Joe.